Atenção, preparado, Isabel? Aguardando, ok. Vamos lá, pessoal. Então, Frente Parlamentar Ambientalista, mais uma nossa atividade, trazendo temas de políticas públicas que estão acontecendo em Brasília, e você vai poder acompanhar no Facebook, você vai poder acompanhar no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, todas as nossas redes da Frente Parlamentar Ambientalista, não só na de Brasília, mas também nas 18 ou 19 frentes parlamentares ambientalistas que a gente já tem constituída nas assembleias legislativas. E o tema hoje, muito importante, né? Um PL do nosso amigo e deputado Marcelo Ramos, vice-líder da Câmara dos Deputados, que traz esse debate em bom momento, uma agenda positiva para dentro do Congresso Nacional, que a gente estava precisando de fazer esse debate. Sob o comando do nosso líder, né, Rodrigo Agostinho, que coordena aí a Frente Parlamentar Ambientalistas, e grandes convidados. Virgílio Viana da FAS, que já temos um trabalho lá, Virgílio ia fazer uma média aqui, eu que sou do Conselho da FAS, sobre o nosso projeto com o Juma e o Grupo Merit. Ronaldo Serô, a inspiração de muitos anos e de luta, parceiro nosso, e a Nathalie, que vem para não deixar a gente ficar só brancos e homens aqui nesse lugar, mas para trazer a voz das mulheres, que a gente tem a obrigação de fazer, além de ter todo o nosso time aqui que dá suporte, Carla, Isabel. Nós vamos ter também aqui a Nathalie, que é uma parceirona de muitos eventos de COP, desse debate de muitos anos, já teve com o Sirquis e hoje está lá também no Conselho da SOS Mata Atlântica. Então, com um time desses, Rodrigo, acho que a gente já pode começar para não perder tempo. Vamos que vamos? Vamos sim. Quero agradecer, Mário, a sua liderança aqui, junto com a sociedade civil, agradecer a todos os painelistas, agradecer muito ao meu colega, deputado Marcelo, por ter aceito esse desafio da gente já começar a debater essa matéria. A emergência climática está aí batendo na nossa porta, o mundo inteiro está preocupadíssimo com isso. O Brasil é um país que tem na sua economia uma dependência muito grande da agricultura, e com as mudanças climáticas corre-se o risco enorme da gente perder essa capacidade de chuvas no centro-oeste. Se a gente perder, a gente perde a nossa agricultura, né? Então, assim, é importantíssimo que o Brasil faça a sua lição de casa. O Brasil tem aí no seu território a maior floresta tropical do mundo, 1/3 de todas as florestas tropicais do mundo estão aqui, e a gente tem um desafio enorme: como manter florestas, como fazer a nossa lição de casa. A gente já vem discutindo aí, nesses últimos 2 anos, com o CBEDS, a questão da precificação do carbono, a questão do mercado de carbono, mas faltava na Câmara dos Deputados um projeto de lei para tratar desse assunto, né? Então, a gente tinha vários projetos tramitando na Câmara sobre assuntos relativos à matéria. Então, o projeto de emergência climática do deputado Molon, o projeto de ativos florestais para o mercado de carbono do deputado Zé Silva, mas a gente não tinha uma regulação do mercado, né? Uma proposta de regulação. A gente tem um mercado, o mercado de carbono, ao mesmo tempo que é um mercado que está começando, é um mercado que está extremamente aquecido, tanto o mercado regulado quanto o mercado voluntário, né? Então, é algo que o Brasil não pode ficar de fora. O Brasil está jogando dinheiro fora de não estar dentro desse mercado, né? Nós já temos aí provavelmente 20% das emissões do mundo dentro do mercado regulado. O Brasil pode ser extremamente beneficiário do mercado voluntário. Então, o que a gente precisa, na verdade, não é criar grandes regras, né? O mundo liberal também não quer muita regulação, mas a gente precisa ter a regulação mínima para a gente poder ter segurança jurídica, né? O cara que vai investir, ele não vai investir em algo extremamente solto, né? Então, a gente sabe que é o mercado que vai se regular, mas esse mercado quer segurança. E esse projeto de lei vem em boa hora por conta da gente poder garantir para o mercado internacional uma segurança de que as coisas são para valer e as coisas estão aí para funcionar. Esse ano nós teremos 2 conferências da ONU onde isso vai ser debatido, uma em maio agora na China, que é a Conferência das Partes de Biodiversidade, e
no final do ano na Escócia, onde nós teremos a conferência das partes de mudanças climáticas. Então, é um tema que vai ser debatido à exaustão no Brasil e nós vamos trabalhar para a gente poder votar essa proposta, outros projetos que tem tramitando na casa, para que a gente possa ter um pacote climático, que a gente possa combater o desmatamento, que a gente possa avançar em todas essas matérias. Então, eu vou ficar por aqui, Mário. Quero agradecer a todos. Vou assistir com muita atenção, porque, para mim, também, a gente está aqui diante de pessoas que conhecem muito do assunto, né? Acho que é uma proposta que o Brasil precisa abraçar, é uma proposta para ser prioritária dentro da Câmara dos Deputados, né? Que, se for necessário fazer qualquer ajuste, que os ajustes sejam feitos, que a gente possa fazer o ajuste fino, né? Mas o Brasil não pode fugir desse debate, de debater tributação de carbono, precificação de carbono, mercado regulado, mercado voluntário. Isso precisa ser debatido, precisa ser discutido de maneira urgente. O ano passado a gente discutiu muito no âmbito da reforma tributária e agora a gente precisa continuar debatendo isso no âmbito desse projeto de lei e dos outros que tramitam na casa. Então, sejam todos bem-vindos. Deputado Marcelo Ramos, muito bem-vindo aqui na reunião da Frente Parlamentar Ambientalista e que esse debate aqui enriqueça ainda mais o seu projeto de lei. Legal. Rodrigo, já tem aqui Cadu Yang, que está trabalhando lá com a FAS, com esse debate, trazendo muita contribuição, já mandou uma lista aqui e também se coloca à disposição do seu gabinete para ajudar, Rodrigo, que é um parceirão. Pessoal do Observatório do Clima, já tem gente de tudo quanto é lugar. Esse tema é quente, viu, Marcelo? Vamos aproveitar. Conta para a gente, então, como é que você está, como é que surgiu essa oportunidade de trazer esse projeto? Você que já trabalha há muito tempo nisso. E quais as suas expectativas para a gente poder fazer um bom debate aqui? Com vocês, então, nosso grande líder, deputado Marcelo Ramos, parceiro, irmão, camarada do Amazonas. Vamos lá. Posso falar camarada ainda? Claro, claro. Eu não nego o meu passado. Ah, que legal, boa. Bem, primeiro, bom dia a todos. Eu quero inicialmente saudar o Rodrigo, que é um cara por quem eu tenho a maior admiração, o maior respeito. Tivemos um diálogo muito fraterno, muito democrático no debate da regularização fundiária, que é, inclusive, um debate que a frente precisa priorizar, porque deve voltar em breve para a pauta, já com um novo relator, e é um debate bastante sensível. Eu acho que a situação ela será menos favorável quando levada ao plenário do que fora naquela época que nós tentamos pautar. Eu quero me colocar à disposição também para ajudar, ainda que não seja mais o relator, mas colocar à disposição para ajudar nesse debate, na busca de convergências. Saudar o Mantovani, que é um cara que eu lembro de quando eu era vereador em Manaus, né? E nós realizávamos o Fórum das Águas com a deputada Rebeca Garcia, e também em nome do Virgílio Viana, que é um amigo fraterno, que tem me ensinado muito, é meu orientador nessas questões de política ambiental e que sempre acompanha o mandato e ajuda nesses temas. Eu fiz até questão de que estivesse aqui conosco nesse debate. Eu peço desculpas se houver alguma imprecisão técnica da minha fala. Eu não sou um especialista no setor, estou procurando estudar, aprender, mas há algum tempo tenho debatido internamente no meu mandato a necessidade, por ser um deputado do Amazonas, dar alguma pegada ambiental no mandato, né? Alguma pauta relacionada a essas questões de meio ambiente. Nós vivemos um momento, vamos dizer, de defensiva estratégica, um governo muito hostil às políticas de proteção do meio ambiente, e eu acabei optando, depois de diálogo com alguns setores, eu acabei optando pela apresentação desse projeto para regulamentar o crédito de carbono por alguns fatores. O primeiro fator é partindo da ideia de que ele tinha que ser, e pelo menos inicialmente, a regulamentação de um mercado voluntário, para que a gente já não iniciasse o debate com vários setores econômicos contra, argumentando que isso geraria sobrecustos na nossa atividade produtiva, principalmente a atividade produtiva industrial. E o segundo aspecto que me fez caminhar
e priorizar esse projeto foi a lógica de que você gera riqueza a partir da floresta em pé. Portanto, você esvazia o discurso daqueles que querem fazer uma contraposição entre economia, entre combate à pobreza na Amazônia e proteção do meio ambiente. Então, foram esses dois fatores que me motivaram a apresentação desse projeto, que tem algumas linhas mestras, e eu vou limitar a minha fala a isso. A primeira delas é conceituar e definir a natureza jurídica de crédito de carbono, criar um sistema de inventariação e contabilidade das emissões e transações com crédito de carbono no Brasil, que objetivamente hoje não existe, regulamentar um mercado doméstico que, como eu bem disse, num primeiro momento, um mercado voluntário, mas a partir do 5º ano, tramitando para fazendo uma transição para um mercado regulado, fomento a iniciativas de redução de emissões, incentivo econômico a atividades de baixa emissões de efeito estufa, valorização dos ativos e geração de riqueza e combate à pobreza a partir dos ativos ambientais. O Amazonas, e eu conversei muito com o Virgílio Viana, que é, vamos dizer assim, o mentor intelectual da lei que existe no estado do Amazonas, talvez tenha sido, junto com o Acre, os primeiros a tratar desse tema em legislações estaduais. O Acre avançou um pouco, já faz alguma captação, mas o Amazonas, infelizmente, abandonou essa política no meio do caminho. Tem uma boa legislação, tem uma boa regulação, mas não tem um comprometimento político de governantes com a transformação desses ativos em riqueza para o povo do Amazonas e instrumento de combate à pobreza para os povos da floresta. Era essa a minha apresentação inicial, bastante simples, singela, e eu tenho certeza que esse debate aqui será um aprendizado. Por fim, dizer que o texto, eu acho que esse é o registro mais importante, Mário. O texto é um texto para abrir o debate. Ele é um texto aberto, ele é um texto para receber sugestões, ele é um texto que está longe de estar pronto. Até porque você não faz um projeto de regulação de crédito de carbono sem um amplo diálogo com a sociedade. Não existe ninguém individualmente iluminado o suficiente para entregar um texto pronto sobre o tema. Então, o texto é um texto em elaboração. Vamos conversar para tentar que o deputado Rodrigo Agostinho seja o relator dessa matéria, para que a gente tenha também alguém que tenha essa capacidade de diálogo transversal com vários setores da sociedade. Né? E é isso. A minha mensagem final é de que o texto é um texto colocado à mesa para discussão e absolutamente em aberto para sugestões e para alterações que, porventura, sejam convenientes. Bom, Marcelo, muito legal. Eu topo de ter o Rodrigo aí na relatoria, seria um ganho, e a gente vai estar indo aí para Glasgow com competências e trazendo muitas contribuições. Marcelo, foi bom você falar de vereador, eu nem vou contar as outras partes, mas a de vereador foi boa, aquelas nossas conversas se transformaram na Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil, que está bombando toda semana, 3.000 pessoas no debate, a gente já tem muitos vereadores inscritos. Além, lógico, eu gostei da ideia de a gente levar esse debate também nas assembleias, contar a experiência do Acre, contar a experiência do Amazonas, com o Centro Brasil no Clima, o Sérgio Xavier, que está vendo a gente também agora, todo esse time lá, que era o time do Cirquis, para a gente fazer esse debate. Isso vai ajudar, seria uma pré-COP, pode-se dizer, um debate como esse. É uma resposta do Brasil, não só a questão de Quioto, mas o próprio Acordo de Paris. Vai ser muito bacana. Por falar nisso, eu quero trazer, então, aqui a Nathalie, a nossa conselheira e também parceira nesse debate de muitos anos, que conhece tudo isso que a gente está falando aqui e que pode contribuir com o nosso PL. Nathalie, vamos lá. Vamos fazer 5 minutos a rodada agora. Depois de você, a gente entra com o Ronaldo, o Virgílio, o Marcelo pode ouvir, depois o Marcelo vai para a entrevista dele, ele está lá no SBT,
e tirou esse tempo aqui, né, para a gente já começar esse debate e mostrar que a gente está junto com a Frente Parlamentar Ambientalista. E lembrando, essa é uma frente parlamentar onde a sociedade civil faz parte organicamente da Frente Parlamentar. Então é isso aí, Nathalie, vamos lá, 5 minutos cada um agora. Obrigada, um bom dia a todos, obrigada ao convite pela frente, é um prazer estar aqui, deputado Marcelo, do nosso querido Amazonas, onde eu morei boa parte da minha vida e servi também lá ao Estado, servi a implementação da política nacional que o senhor citou, então é muito bom ver que o senhor está pegando, enfim, esse tema e levando ele adiante nesse momento tão crítico. Eu vou destacar algumas coisas, acho que primeiro a questão da oportunidade, que o senhor colocou muito bem. Em dezembro passado, nós fizemos uma avaliação dos 5 anos de implementação de Paris e dos 10 anos de implementação da Política Nacional de Mudança do Clima. E 2 das principais conclusões, eu acho que são atendidas pela proposta que o senhor colocou na mesa. Uma é que o mercado brasileiro de redução de emissões, que consta da Política Nacional de 2009, não foi regulamentado ainda. O executivo, qualquer executivo desses últimos 12 anos poderia ter feito isso e não o fez. E uma segunda coisa era a ausência de uma clara governança para fazer isso, porque, em certa medida, acho que é um tanto óbvio que o Ministério da Economia, antigo Ministério da Fazenda, seria o ente mais apropriado para fazer essa regulamentação, mas isso nunca ficou muito cristalino, então não houve avanço. Eu acho e vejo com muito bons olhos que o senhor tenha colocado essa proposta na mesa agora e que traga, né, 2 artigos ali que eu acho que são muito importantes, principalmente o artigo 7º, falando, então, de um período voluntário e depois um período obrigatório, e também o outro artigo que traz essa governança, colocando exatamente para o Ministério da Economia uma série de atribuições, uma série de possibilidades aí para essa agenda. Mas tem um outro aspecto, 2 aspectos que eu queria trazer aqui, que eu acho que podem ajudar nos ajustes finos, como o senhor falou um pouco antes. Um deles foi feito durante todo esse período mais recente, acho que 3 anos, um grande trabalho, o Seroa da Mota está aqui, acho que vai poder dar detalhes, que foi então feito no âmbito do Ministério da Economia, que é o tal Program for Market Readiness, né, a PMR, como a gente conhece, com 80 pesquisadores de ponta no Brasil. Realmente, acho que alguns dos nossos melhores economistas e cientistas participaram desse trabalho. E ele está pronto, ele acabou de ser concluído ali, tem todo o desenho de mercado para se implementar. Eu gostaria muito que a gente pudesse ver na evolução aí da proposta que o senhor trouxe essa conexão, né, entre regular o mercado que está posto na lei de 2009 e os estudos, enfim, as conclusões, as recomendações que estão sendo dadas lá. Acho que não tem melhor trabalho técnico a ser feito, está pronto, está na hora, né? E entro agora na questão mais do que está posto ali na lei. A lei de 2009, ela fala de um mercado de redução de emissões e não do mercado voluntário. Eu acho que isso a gente precisa ter bastante clareza, apesar de falar de um período voluntário, depois um período obrigatório, e essa transição é fundamental, ainda mais se forem, enfim, 5 anos, acho que dá tempo, e concordo com os senhores, de todo mundo se preparar, né? Mas uma coisa é um período voluntário, outra coisa é um mercado voluntário. A lei de 2009 não fala de mercado voluntário, e eu não acho que o mercado voluntário requeira uma legislação federal no momento. Ele existe, ele já há muito tempo vai continuar existindo, são transações, né? E que não dependem. Eu acho que realmente está na hora da gente falar de mercado, da gente falar da regulação do mercado, não regulação de crédito só, tá? Isso porque... a despeito da nossa nova NDC, né, do novo compromisso brasileiro assumido em relação ao Acordo de Paris, ser menos ambicioso, e eu não tenho problema nenhum em falar, é menos ambicioso, nós, enfim, retrocedemos com o que foi apresentado, mas tem ali a questão de se falar de net zero, né, de zerar emissões até 2060, vários países aí, economias avançadas e economias em desenvolvimento estão falando até de fazer antes de 2060. Só que para o Brasil, para a gente chegar em 2060 ou 2050 com emissões zeradas, a gente vai ter que zerar o desmatamento, né? Especulativo e tal, e a gente vai ter que ainda, desmatamento dá 1 gigatonelada por ano. A gente ainda tem 1,2 gigatoneladas, que são as outras emissões de outros setores. E esse, eu acho que coloca para a gente
a necessidade de uma regulação de mercado bem construída, bem modelada, e a PMR pode sim ajudar nesse sentido. E, particularmente, eu acho que tem que ficar clara uma coisa que o Shigeo Watanabe, por exemplo, fala bastante, né, que é uma pessoa que esteve muito envolvida nesses mercados há bastante tempo. Ele fala o seguinte, que todos os projetos que a gente teve de MDL, por exemplo, em 10 anos, eles não chegam, eles são 7 vezes menos, enfim, oferta de redução de emissões do que a gente precisa por ano no Brasil, se a gente quiser zerar esse 1,2. Então, a conta não fecha, não vai dar para ser com um monte de iniciativas picadinhas, a gente vai ter que fazer uma regulação, eu acho que mais ampla. E, para finalizar, eu realmente acho interessante que o senhor tenha colocado já um outro, mais ou menos outro assunto na proposta, que é esse de remover da lei de 2006 de gestão de florestas públicas uma barreira, que muitos veem como barreira, para concessões florestais também poderem explorar a questão de créditos de carbono. Eu sei que essa é uma demanda já antiga de vários setores, vários segmentos, mas eu acho que isso requer, então, que o projeto, enfim, que a proposta, ela passe a considerar princípios, que ela traga princípios, por exemplo, muito claramente o princípio de adicionalidade, para que a gente não incorra, enfim, né? Vou fechar, Mário. E uma coisa que também me parece muito, muito, muito relevante, especialmente no cenário que a gente está agora, é que se embuta um sinal nessa legislação de que o que a gente for fazer, especialmente se a gente estiver tratando de créditos aqui, tem que ser adicional à nossa NDC, que a gente possa trazer essa dimensão. Senão a gente vai ficar falando, enfim, de coisas não adicionais, não vai resolver o problema do clima. E eu acho que é isso que está posto aqui. Eu paro por aqui, mas eu parabenizo o senhor, eu acho muito importante, e também pela abertura em conversar, tão prontamente também com todos. Eu tenho certeza que muita gente vai buscar ajudá-lo. Obrigada. Ô, Nathalie, nós vamos voltar a aprofundar. É só uma rodada, só isso você falou, pelo amor de Deus, já dá para ter um projeto completo em 5 minutos. Mas a gente volta a aprofundar esse tema. Eu gostei de algumas coisas que eu queria chamar depois. Mas para poder a gente aproveitar o tempo do deputado antes da entrevista, então, Seroa, vamos lá, 5 minutos, cumprimentando o deputado e fazendo suas considerações iniciais. Bom dia a todos, bom dia, deputado, parabéns pela iniciativa, nós estamos esperando isso há muito tempo. Deixa eu colocar aqui assim, 2 questões que eu acho que são importantes. Talvez vai parecer um pouco dissonante com o que a Nathalie falou, mas nós vamos depois entender que se alinham. Primeiro, o mercado voluntário, embora seja voluntário, seja um mercado muito de balcão, empresas que decidem ter metas de neutralização vão comprar o que elas querem comprar, então, e vai ter uma oferta produzindo que é credenciada por certificadoras. Esse mercado ele é livre, né? Porque as metas são livres das empresas e a oferta é livre, por isso que ele é voluntário, mas ele tem, como os economistas chamam, uma falha, que é uma assimetria de informação. É o bem credencial. É como remédio, aviação civil. Se você não tiver um pouco de regulação, uma regulação soft, que garanta a qualidade, a integridade desse crédito, você coloca um risco sistêmico do setor, principalmente no florestal, no qual nós somos detentores de um grande potencial. Nós precisamos ter créditos que sejam adicionais, com garantias de salvaguardas. Então, há os protocolos que estão por aí no mercado voluntário, eles poderiam ser abrasileirados. Eu acho que é um dos elementos do seu projeto que cria protocolos para o Brasil. Acho que essa inserção da ciência brasileira no ajuste dos protocolos seria muito bom para dar credibilidade aos créditos brasileiros no mercado voluntário. E por que eu acho que é importante ter um pouco de regulação no mercado voluntário? A gente pode evitar que a gente tenha uma oferta excessiva de créditos que não são bons créditos. E uma parte dessa que venha ser consagrada como um crédito, vamos dizer assim, bandalha, pode prejudicar todo o sistema. Então, hoje há uma força-tarefa mundial discutindo como criar princípios cores, né, básicos e atributos, como organizar melhor esse mercado, porque ele vai crescer muito, ele vai ser muito importante para 2030, não, para 2040, 2050. Então, eu acho importante ter essa parte de
regulamentação. Como fazer? Tem que ter mão leve, porque senão a gente engessa, cria custo de transação. O segundo ponto é o que nós viemos trabalhando aqui no PNR, e o CBEDES, que é o Centro Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, ele tem feito uma continuação do PNR, discutindo o que a gente chama a última milha, várias questões técnicas do mercado, que a gente chama jurisdicional, regulado. Nesse mercado, diferentemente do voluntário, o regulador coloca uma meta. Olha, a meta das emissões industriais vão ter que diminuir ao longo de 5, 10 anos de tanto por cento. E essa meta, esse cap, né, que é o cap and trade, ele depois é distribuído gratuitamente para as empresas para proteção de competitividade, outras são vendidas e há comércio entre os agentes que são regulados nesse mercado. Mas eles podem também, de 10% a 20%, comprar compensações, offset. Então, se a gente tiver um sistema nacional de offset brasileiro, ele vai não só servir ao mercado voluntário, para dar um ganho de vantagem competitiva adicional para o Brasil, de qualidade, o selo Brasil, com a ciência brasileira, tá? Como também vai servir para esse mercado regulado. E, por último, que eu acho também que nós não podemos esquecer, e na justificativa do seu projeto o senhor coloca muito bem, nós temos um mercado voluntário muito maior do que vai acontecer, embora regulado pela Convenção, que é o artigo 6. Esperamos que em Glasgow tenhamos uma regulamentação. Lá, regras próprias de protocolo serão criadas, e se a gente tiver uma base aqui, uma plataforma de um sistema nacional de reduções, sistema nacional de offset, nós vamos poder fazer essa migração. E podemos estar muito bem preparados, sem falar também no mercado que já está acontecendo com a da aviação civil, o CORSIA. Então, acho que nós temos dois objetivos muito claros que estão faltando aqui no Brasil para que esse instrumento mercado de carbono seja mais um para a nossa trajetória de baixo carbono e de proteção das florestas, que é um sistema nacional de offset e um mercado regulado. Eu acho que a base do seu projeto de lei é suficiente para dar início nesse tipo de legislação. Muito obrigado. Pelo amor de Deus, faltando 14 segundos. Muito bom. Legal. Não, Cerola, muito legal trazer esse tema, acho que complementa, na realidade, né? E a gente precisa ir nesse caminho mesmo. Ô, Virgílio, você batendo os carapanã que te seguraram e correram atrás aí, vamos nessa. Você valeu, 5 minutos. Mário. Depois Obrigado. O Rodrigo comenta e a gente traz para o deputado Marcelo fazer um apanhado de tudo isso que foi falado. Vai lá, Virgílio. Legal. Obrigado, Mário. Parabéns pela iniciativa, parabéns aí ao Rodrigo, nosso líder aí da Frente Ambientalista, também por isso. E queria fazer uma saudação e os parabéns especiais ao meu amigo Marcelo Ramos pela iniciativa, viu, Marcelo? Acho que foi super acertada a sua iniciativa, como já foi dito pelos meus colegas que antecederam. Eu acho que é uma contribuição histórica da Câmara Federal para o futuro da Amazônia. Vale registrar que o governo federal, historicamente, sempre se opôs à valorização do carbono das florestas. Haviam vários argumentos, aqui a gente não tem tempo para aprofundar o assunto, mas o governo federal sempre se posicionou, sempre que eu falo, há décadas, né? Então não estou falando deste mandato, nem de outro mandato. Então, acho que é muito importante esse avanço e, oxalá, ele tenha sucesso. Os governadores da Amazônia várias vezes tiveram embates com Brasília, né, várias lideranças da Amazônia, sobre esse tema. Então, acho que é muito simbólico que esse projeto seja liderado por um deputado da Amazônia e com a competência que o deputado Marcelo Ramos tem. Eu acho que é importante citar que o mercado de carbono ele é um instrumento importante, mas ele não é uma panaceia, ele não vai resolver o tema do desmatamento e etc. por si só, né? Tem muitas outras ações que são necessárias, mas ele pode ser um instrumento relevante para reduzir o desmatamento, para estimular o reflorestamento e a restauração florestal, para manter o regime de chuvas, né, no Brasil, que é algo estratégico, como foi mencionado pelo deputado Agostinho, para a redução da pobreza, das desigualdades sociais, especialmente das populações tradicionais e dos povos indígenas da Amazônia. Eu queria entrar assim, em alguns pontos do projeto propriamente dito. Eu acho que talvez valesse a pena, Marcelo, pensar se o Instituto Nacional de Registro de Dados Climáticos, que é a coisa proposta na redação atual,
é o melhor desenho. Eu gostaria de propor que a gente pensasse sobre uma agência nacional de regulação do mercado de carbono, com mais autonomia, com capacidade de fazer o registro, não só dos créditos, mas também daqueles que são os emissores, de forma a ter as duas pontas, né? Não é só a emissão do crédito que precisa ser regulada, é a emissão e também o inventário daqueles que poluem. Validar metodologias, como foi dito pelo Ronaldo, tem muitas metodologias internacionais que podem ser apenas validadas no Brasil, quer dizer, pode ter um processo mais rápido de incorporação dessas metodologias, de inventário, de certificação. É necessário que se inicie um processo de acordos setoriais, e o PL é positivo nesse sentido, ele sinaliza já a questão dos acordos setoriais. Eu acho que a gente pode aproveitar muito do que foi o PL do RED, que tramitou na Câmara, a sua ex-colega deputada Rebeca Garcia relatou, e a gente teve a chance de contribuir bastante sobre isso. E um outro tema que acredito que valha um debate é se a vinculação dessa estrutura, dessa agência, ou do Instituto, o que quer que venha a ser definido, se ele deve ser no Ministério da Economia ou outro ministério, né? E lembrando que o Serviço Florestal Brasileiro tem um papel relevante nisso, ele está na agricultura, historicamente o meio ambiente teve um papel relevante nisso, mas então, acho que esse é um ponto de debate. Um outro ponto que eu acho relevante é a questão do sistema jurisdicional, que é mencionado muito de passagem, mas é importante que os estados tenham o seu papel reconhecido. O convite que você faz à contribuição, acho que é extremamente saudável, é um texto aberto, né, para o aprimoramento, e a gente está fazendo uma série de discussões no âmbito da Aliança Rede Mais Brasil para oferecer sugestões objetivas. E, por fim, para fechar, eu acredito que esse PL possa ser muito positivo para a imagem do Brasil no exterior, que está muito arranhada por razões que todos conhecem, e eu sugeriria que ele fosse apresentado na forma que ele vier estar, em Glasgow, né, na COP do Clima. Nós vamos ter uma edição do Amazon Day, que vai ser a 4ª edição do Amazon Day numa COP articulada pela FAES, pela Fundação Amazônia Sustentável, e acho que seria muito importante a gente mostrar que existem coisas positivas também relacionadas ao Brasil para combater um pouco dessa imagem internacional tão arranhada que está do país nos últimos anos. E devolvo a palavra para o Mário dentro dos meus 5 minutos previstos. Um abraço. Pessoal, preciso. Rodrigo, eu nem vou falar 5 minutos para você, porque você é o cara que vai certo. Vamos lá para depois a gente ouvir o Marcelo um pouco. Rodrigo, vamos nesse comentário aí. Não, Mário, a única coisa que eu acho que, até para a gente poder liberar o Marcelo, enfim, mas o que eu acho é que a gente vai ter que criar um debate de amadurecimento da questão, e eu acho que isso vai ser enriquecedor, inclusive para o projeto. Eu acho que a gente precisa ouvir quem está trabalhando com isso, ouvir os setores envolvidos. Isso com certeza é extremamente enriquecedor. Qualquer autor de um projeto de lei gostaria de poder ter essa oportunidade, de poder debater com todo mundo, colocar todo mundo na mesa, e eu acho que isso é extremamente enriquecedor, porque é um mercado que está todo mundo criando ao mesmo tempo, está todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, a gente não sabe se as soluções que o mundo está dando agora são as soluções que vão ser usadas daqui 10, 20 anos, né? Nós estamos numa transição de revolução industrial, nós estamos saindo de uma revolução industrial baseada no petróleo, né? Inclusive hoje estamos discutindo, está lá na pauta da Câmara dos Deputados, o debate sobre a lei do gás. Então nós estamos saindo de uma revolução industrial baseada no petróleo para uma revolução industrial baseada em energia solar, energia eólica, energia alternativa, carros serão elétricos, né? A importância de manter uma floresta em pé vai ser muito maior do que a importância de colocar qualquer outra coisa no lugar, né? O Brasil tem esse desafio de fazer essa lição de casa. O Brasil não pode continuar tolerando perder 1 milhão de hectares de florestas por ano. Nós temos hoje na Amazônia 53 milhões de hectares de pasto, mais 6 milhões de hectares de agricultura, e desses 53 milhões de hectares de pasto, pelo menos metade não tem boi. Você tem
Tem gente que derrubou a floresta da Amazônia, botou pasto e não tem boi. Então, assim, é uma maluquice isso que está acontecendo. E a gente viu o fenômeno que aconteceu no Pará. O Pará perdeu quase toda a sua floresta e o Pará não virou um estado mais rico por conta disso, né? A mesma coisa o norte do Mato Grosso, né? E a gente está vendo isso acontecer agora nas bordas do estado do Amazonas, né? Então, assim, a gente tem um desafio enorme. Como debater essa questão dos offsets florestais, né? Eu acho que é uma questão que a gente sabe que é essencial que isso seja discutido, mas a gente sabe que dentro da própria sociedade civil existem resistências, né? Até hoje tem gente que acha que a parte florestal não deve entrar na questão do carbono. E é algo que precisa ser debatido, é algo que a gente vai ter que amadurecer. A nossa Política Nacional de Mudanças Climáticas, que é de 2009, se eu não me engano, a Lei 12.187, ela precisa ser atualizada, né? Ela precisa ser atualizada, né? A gente tem lá artigo 9, artigo 12, a gente tem metas lá na lei que precisam ser atualizadas, a gente tem governança, né? O artigo 9º da lei da política já quis regular o mercado de carbono ali, né? Dando atribuições para a CVM. Então, assim, eu acho que a gente vai ter que debater isso, a gente vai ter que debater a própria questão de como é que se define a nossa NDC. A gente não pode deixar para o governo decidir sem ouvir ninguém, sem ouvir a sociedade, sem ter uma posição. Isso aconteceu no governo passado, acontece nesse, né? Não é só nesse. No governo passado, quando definiram a NDC, também o debate não foi um debate amplo, um debate transparente, né? A gente vai ter que avaliar também algumas questões do ponto de vista que nós não vamos poder regular tudo. Eu acho que uma coisa que foi colocada aqui pelo Ceroa é que a gente vai precisar entender que o que nós vamos fazer é com uma mão muito leve. É de criar segurança jurídica, criar um norte para esse mercado, seja o regulado ou o voluntário, né? Por quê? Porque mercado é mercado. Né? Nós não vamos criar um negócio estanque, né? Mas as regras mínimas precisam acontecer, porque senão vira aquela coisa maluca, né? Qualquer um achando que está vendendo crédito de crédito que não existe, né? A gente tem hoje, os dados apontam de 7% a 10% de floresta degradada na Amazônia. De 7% a 10% de floresta degradada na Amazônia significa que é uma floresta que ou ela entra em profundo declínio e desaparece, ou é uma floresta que pode entrar em processo de recuperação. E se ela entra em processo de recuperação, ela volta a consumir carbono, ela volta a ser sumidouro de carbono. Então a gente vai ter que discutir isso, porque se a gente quer ter um mundo florestal, se a gente quer continuar mantendo o Brasil com pelo menos metade do território coberto com floresta, e é essencial para o resto do mundo que isso aconteça, né? Nós estamos falando de 120 bilhões de toneladas de carbono estocado na Amazônia, né? Não só na Amazônia brasileira. Mas, assim, se a gente quer que isso de fato aconteça, nós realmente precisamos fazer a lição de casa, né? Não vai dar para a gente tocar isso com essa porcaria que é o Serviço Florestal Brasileiro hoje. Não vai dar, né? Não vai dar para o seu colato sentado lá na cadeira dele. Nós vamos precisar que o Serviço Florestal Brasileiro se transforme numa agência florestal, né? Nós vamos precisar, que os mecanismos de comando e controle, que historicamente é a única coisa que a gente teve para segurar a floresta em pé, ande para e passo com instrumentos financeiros, né? Instrumentos do mundo dos negócios, né? Nós temos o debate do artigo 6, que vai ser o debate talvez mais intenso durante esse ano na questão de clima, né? A gente não sabe as posições do governo brasileiro, são posições extremamente confusas. Até então, a gente tinha a comunidade europeia pressionando na questão de clima, agora entra os Estados Unidos com força, né? O plano climático dos Estados Unidos é um plano de trilhões, não é plano mais de bilhão, é plano de trilhões, né? Então, assim, eu acho que o Brasil tem a faca e o queijo na mão, né? A gente tem um mundo de oportunidades que precisam de fato da segurança jurídica, da segurança econômica para que de fato aconteçam, né? E eu acho que esse projeto vem justamente em boa hora, Mário. A gente precisa fazer essa lição de casa e eu acho que o projeto pode ser o nosso grande norte nessa direção, né? Da gente fazer esse tudo junto, misturado agora e definir essas regras,
né? E dessas regras a gente partir para a implementação, que eu acho que é o que a gente anda patinando demais também, né? Cada hora uma novidade, cada hora a gente correndo atrás do próprio umbigo, né? Então, Isso. assim, nós precisamos que a questão florestal do Brasil seja levada a sério. Hoje, no mercado de silvicultura, isso já está super sendo levado a sério, mas no mercado de silvicultura nós estamos falando de 9 milhões de hectares, né? Nós estamos falando de uma área completamente diferente, nós não estamos falando de biodiversidade, né? O Brasil tem estoque de carbono, tem a possibilidade da gente criar mais sumidouro de carbono e a possibilidade da gente fazer tudo isso com biodiversidade. Então, assim, acho que não tem como isso dar errado, né? Desde que a gente faça a nossa lição de casa, né? Então, mais uma vez, cumprimentar o meu colega Marcelo e que a gente consiga avançar nesse debate, que é urgente. O Brasil está atrasadíssimo em relação a isso, né? Está atrasadíssimo, né? Tem muita coisa rolando tudo ao mesmo tempo no mundo. O mundo está preocupado porque se 3 ou 4 países vão ganhar a área agricultável, que nem a Rússia, todo o resto do mundo vai se ferrar, né? Todo o resto do mundo vai... nós teremos aí problemas seríssimos de produção de alimentos, nós teremos problemas seríssimos de conforto climático, de refugiados climáticos. A quantidade de desastres que nós tivemos aí o ano passado, relacionados a clima, o próprio Brasil inteiro pegando fogo. E não tem nada que mostre que nós não teremos esses mesmos incêndios florestais agora em 2021. Né? Então, assim, se a gente não fizer a lição de casa, o futuro não é bonito. Né? Então, era isso. Vamos fazer mais uma rodada aí. Depois temos mais uma rodada. Marcelão, a bola está com você, porque eu sei que seu tempo está apertado aí. Vamos lá, uns comentários de tudo isso que falamos até agora. E, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. Ao seu som. Primeiro, eu quero pedir desculpas por precisar sair. Realmente, eu fiquei com 3 agendas, uma em cima da outra, mas acho que é só uma abertura de diálogo. Eu fiz aqui todas as anotações e ponderações, vou dialogar já sobre elas preventivamente com a equipe técnica que me ajudou na elaboração do projeto. Eu quero resgatar uma coisa que eu deveria ter dito no início, porque quando nós discutimos com a equipe técnica a elaboração do projeto, mesmo no mercado voluntário, uma das coisas que nos preocupava é, pela falta de regulação, você ter dificuldade de monetizar o crédito. E a gente não tem um critério objetivo de monetização do crédito. Então, o projeto tinha um pouco, vamos dizer, esse escopo, esse objetivo de dar clareza na necessidade de monetização do crédito. No mais, abrir todos os espaços de diálogo, nos esforçar para que o Rodrigo seja o relator dessa matéria já na primeira comissão, para a gente já conseguir dar repercussão na matéria. O Vigílio Viana já fica responsável por organizar a apresentação do projeto lá na Conferência das Partes, né? Já que foi ele que sugeriu, então ele já fica responsável. E, da minha parte, absoluta disposição para o bom diálogo, porque a gente consiga avançar. Eu só acho que o projeto ele cumpre um outro papel. Ele vai fazer também o executivo olhar novamente para o tema, valorizar o tema e perceber que, se ele não assumir o papel que deveria assumir de regulamentação do que já existe, o parlamento vai tocar e ele vai ser atropelado. Então, eu acho que o simples colocar o projeto na mesa vai forçar também o executivo para que retome, se não o protagonismo, pelo menos uma importância desse debate. No mais, agradecer aí as contribuições fraternas de todos. Para mim, como eu disse, é um aprendizado e eu espero que, ao final, o texto seja um texto que expresse o que há de convergências entre nós. Muito legal, Marcelo. Marcelo, já fica de plantão, porque a gente já vai chamar no próximo debate a questão fundiária. Foi muito bem lembrado por você. Eu acho que a gente precisa, depois vou pedir a sua ajuda com indicação de pessoas que ajudaram a gente naquele momento e que não deixa a gente cair numa armadilha
como está sendo feito, principalmente como você coloca lá na justificativa do nosso PL, a questão do CAR e do PRA, o Código Florestal. Ele vem sendo sabotado, o Rodrigo lembrou bem a triste memória de um colato no Serviço Florestal Brasileiro, mas o que esse Naban Garcia vem fazendo, esse desserviço à nação, com a sabotagem ao CAR e o PRA, pode comprometer tudo isso que a gente está conversando aqui agora. Então, muito bom, agradecemos você por esse momento. A Frente Parlamentar Ambientalista é sua casa. Estou gostando da ideia do debate nos estados, a gente pode começar na Amazônia, o Virgílio pode depois dizer o sentimento que está com os gestores aí e os governadores no Nordeste, no Norte, né? E a gente tem também o debate para ser feito em outros lugares, né? O Rodrigo falou muito bem da questão das florestas plantadas, é um desafio, plantadas e com biodiversidade. A gente tem o caso da Veracel hoje, o da Plantar, que foi aí em Minas Gerais, terra do Virgílio, o primeiro crédito de carbono que a gente teve formalizado, muito bom aquele trabalho que o Fábio fez. Então, a gente pode resgatar coisas para esse lado e também na questão fundiária. Então, Rodrigo, eu passo para você agora, agradecendo ao nosso deputado Marcelo Ramos pela presença. Marcelo, você deu a tarefa cumprida, está aqui, estamos fazendo a reunião. Marcelo pediu domingo para que a gente pudesse fazer esse debate e trazer contribuições, já estamos fazendo. Frente parlamentar é assim, pediu, levou. Estamos prontos. Obrigado. Obrigado, pessoal. Valeu. Vai, Rodrigo. Não, eu acho que a gente pode fazer uma última rodada, Mário, ouvindo aí a Nathalie, o Serô e o Virgílio. Enfim, mais uma última rodada e a gente encerra. Eu acho que é um debate rico, é um debate que vai acontecer ao longo de todo esse ano. Eu acho que, mais do que levar alguma coisa para a COP, o Brasil precisa fazer a sua parte, né? E a sua parte significa criar um ambiente seguro para que essa regulação aconteça. Essa regulação tem uma função, eu acho que é importante dizer isso. Ninguém está falando isso para alguém ganhar dinheiro, não é essa a questão, né? Eu acho que o que a gente está fazendo é o seguinte, nós precisamos de ferramentas necessárias para a gente conter as mudanças climáticas, nós precisamos de ferramentas necessárias para controlar as emissões, nós precisamos de ferramentas necessárias para incentivar essa nova política mundial de baixo carbono. E o mercado de carbono é uma ferramenta, é uma das maiores ferramentas que a gente tem para isso, seja ele regulado ou voluntário. Então, eu acho que essa que é a grande questão. A gente tem um desafio no Brasil, que é um desafio específico, que é o desafio florestal, que é um tema extremamente polêmico, a gente sabe disso, nós não vamos entrar nessa história dos offsets aqui, mas é um tema muito polêmico, né, que dá muito pano para manga. E, em todo caso, a gente não pode desperdiçar que o Brasil é um país florestal e todo esse carbono estocado nas nossas florestas, se nós não tivermos uma alternativa, vai tudo para a atmosfera, né? Nós vamos transformar florestas em gás carbônico e é isso. Então, vamos fazer essa última rodada, Nathalie, com você. Eu vou ser bem objetiva. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado aqui para tornar esse debate produtivo, porque eu acho que todos nós aqui estamos há pelo menos uns 15 anos nessa conversa. A gente gostaria de não ter que voltar, né? Fazer um de volta para o passado, mas um de volta para o futuro. Então, eu acho, assim, queria até esclarecer, se talvez não tenha ficado muito claro quando eu fiz minha primeira intervenção, eu acho que a questão não é antagonizar o voluntário com o regulado, tá? E se isso pareceu, transpareceu, não é o ponto. Eu só acho que tem que ter absoluta clareza sobre a gente apontar para um sistema de comércio de emissões, ou então adotarem uma taxa. Eu acho que só que a precificação de carbono, como regulação top-down, etc., ela tem que estar contemplada. Eu não acho que a gente vá resolver o problema do clima de forma eficiente sem ter isso no jogo. E acho que a gente está um pouco preso, como você trouxe aqui, Agostinho, agora, né? A gente está preso em polêmicas que a gente nunca conseguiu enfrentar de forma muito pública, né? Em relação, por exemplo, a projetos de MDL, em relação, por exemplo, a offsets florestais. Acho que esses dois assuntos eles ficam mais ou menos aqui, alguns querendo, né, garantir que os créditos de MDL sejam levados adiante para o Acordo de Paris, outros que estão há muito tempo discutindo offsets florestais contra ou a favor. Mas a discussão não é só sobre isso, a discussão, eu acho que de mercado é de uma regulação e eu acho que a gente tem que olhar para esse macro mais do que ficar nas discussões
super importantes, mas específicas. Então, de certa forma, o meu chamado, a minha recomendação é que a gente consiga fazer uma discussão madura com essa oportunidade que o deputado Marcelo Ramos trouxe e, oxalá, você seja o relator. Acho que seria fantástico tê-lo aí, enfim, fazendo essa relatoria. Dito isso, muito obrigada, foi ótimo estar com vocês e vamos em frente. Ô, Nathalie, você provocou, agora aguenta aí. Tem o seu texto, que eu acho que é legal, a gente vai pôr, ele já está lá no site da Frente Parlamentar Ambientalista, e a gente precisa realmente trazer esse debate. Eu acho que esse é o papel da frente. A gente topou quando o Marcelo desafiou a gente a fazer esse debate, e estamos aqui, levantando a bola, lógico que são dos primeiros, nós queremos fazer muito mais, mas eu vou precisar da sua ajuda, Nathalie, depois, lá com o Sérgio, para a gente fazer esse debate nos estados. Eu acho que tem alguns estados que merecem que a gente faça esse debate numa assembleia, registre, traga a opinião das comunidades, por exemplo, que podem ser afetadas, como detentoras dos créditos. A gente tem que ter aí a questão dos índios, a gente tem que ter a questão das próprias comunidades ribeirinhas e caboclos do Amazonas, como a FAS tem feito esse trabalho. Então, vai ser legal a gente trazer esse debate, e que bom que a gente começou, e Rodrigo, firmeza aí, vamos buscar essa relatoria, eu acho que é importante. Quem que é agora, Rodrigo, que a gente vai chamar para poder ilustrar esse tema tão brilhantemente? Eu acho que a gente podia seguir a mesma ordem. Vamos ouvir o Serô e depois o Virgílio e a gente encerra, Mário. Eu gostaria de confirmar essa intuição da Nathalie, quer dizer, que se a gente tivesse que ter uma prioridade, né, em termos de adicionar um elemento, um instrumento que nós não temos ainda, é o mercado regulado, jurisdicional. Inclusive, quero dizer que eu não pude me estender muito na apresentação anterior, que o CEBEDES tem já um documento sobre o arranjo institucional. Inclusive, temos que olhar, porque ele não considera o que está na PNMA, o Mercado Brasileiro de Redução, como o adequado. Tá? Nós temos um documento com o escopo desse mercado, e estamos terminando um documento sobre o uso de offset. Então, a gente tem quase que toda a estrutura do mercado, vamos fazer a última, que é relato de emissões, quase toda a estrutura de mercado desenhada, mas isso é, como eu falei, a última milha do PMR. Então, tem notas técnicas sobre isso. A gente está muito preparado hoje, eu acho que a gente tem muito pouca coisa ainda a discutir sobre o desenho desse mercado. E ele precisa de um projeto de lei. Tá? Agora, nesse mercado, a gente vai ter que instituir um Sistema Nacional de Offset. Então, como é que a gente consegue fazer esse salto enorme? E a gente pode carregar os dois. Eu acho que pode carregar os dois. Eu não sei se é estrategicamente, em termos legislativo, ideal. Tá? No mesmo projeto, incluir tudo. Muitos países fizeram, né? Incluíram os dois. Então, nós temos muito. A documentação sobre o mercado voluntário também, não o CEBEDES, mas eu particularmente tenho, e várias outras pessoas aqui têm muitas informações sobre o que está acontecendo internacionalmente no mercado voluntário. E mais ainda, o CEBEDES, junto com o ICS, está fazendo um documento sobre o artigo 6, tá? Que eu também estou participando. A gente já tem muita coisa ainda. Eu acho que a gente tem muita riqueza de informação, a gente tem muita riqueza de objetivos. Agora, a gente talvez precise de um fórum, de um locus, para fazer o screening disso e a priorização. Entendeu? E eu acho que esse projeto de lei pode ser o que estava faltando para dar esse incentivo, né? Esse ponto de partida. Maravilha, Serô. Muito legal, Serô. O documento do CEBEDES sobre posicionamento empresarial do artigo 6 é muito bom. Eu acho que vale a pena para quem quiser poder acessar. Está lá disponível na página do CEBEDES. Pode ser um documento muito enriquecedor para quem quer conhecer um pouco mais sobre o assunto. Vamos ouvir agora o Virgílio Viana para a gente caminhar aí para o encerramento, porque senão a gente fica nessas lives intermináveis, né? E a objetividade é sempre bom. Rodrigo, Fala, antes de falar, é só lembrar o Paulo Braga. Lembrou também que o Zé Silva tinha um projeto, que a gente precisa dar uma olhada nesse trabalho, Rodrigo, depois de você conversar. O projeto do deputado Zé Silva é um projeto importante e que ele complementa isso, né?
projeto do deputado Zé Silva é o projeto que ele chama de Patrimônio Verde. É um projeto que você transforma ativos florestais em títulos negociáveis no âmbito da CVM. Então, assim, é importantíssimo aquele projeto também. Aquele projeto, ele dialoga muito com a ideia do mercado voluntário, porque se você pensa em reserva legal e área de preservação permanente, você não está falando em adicionalidade, mas para o mercado voluntário faz muito sentido. Então, é uma questão que é um projeto que é complementar. E o outro projeto de clima também é muito importante, é o projeto do deputado Molon, que trata sobre a questão do reconhecimento da emergência climática, sobre a questão das metas, né? Então, eu acho que são 3 projetos aí que se complementam. Existem outros projetos tramitando na Câmara, né, sobre a questão de como é que se dá esse sistema de controle de emissões. Mas acho que esses 3 são os 3 mais importantes, né? Deputado Molon, deputado Zé Silva e deputado Marcelo Gomes. Vamos ouvir agora... Há também de RED, né? Sim, há projetos de RED, Seroa, mas a gente não sabe se para que o RED pare de pé, aquilo é razoável, né? Ou aquilo, na verdade, chove no molhado. Mas existem projetos de RED que a gente poderia talvez até avaliar e avaliar a implementação deles a partir de projetos de lei, né? Eu acho que é importante a gente poder criar uma amadurecimento. O Ludovino Lopes está mandando mensagem aqui falando de fazer uma força-tarefa e juntar tudo isso, Rodrigo. Acho que é uma boa dica, ele também se propõe a ajudar. Tem muita gente que escreveu, eu não vou falar para não atrapalhar, mas vai lá, Virgílio, continua aí. Então, eu acho que super rico o debate, pegando os pontos que o Marcelo Ramos colocou ao final, sendo bem pragmático, a gente tem que lutar para o Rodrigo ser o relator, né, dessa matéria, é uma pessoa que conhece bem o assunto, domina bem os temas, então dá para ter um debate profundo de qualidade. Então, acho que esse é um tema estratégico, acho que à frente, como o Mário disse, se puder conduzir o debate nos estados, eu acho que isso é muito relevante. Eu acho que a Amazônia tem que participar de uma maneira bem relevante nesse debate, lembrando que a gente sempre é subrepresentado. Às vezes a Amazônia é discutida, mas a Amazônia propriamente dita, quem está baseado na Amazônia, os interlocutores da Amazônia são subrepresentados no debate nacional e internacional sobre a Amazônia. Então, acho que é muito importante o Mário fazer esse debate na Amazônia, com os atores na Amazônia. Sobre o convite do deputado para a gente organizar uma coisa na COP, já está topado, então eu queria estender esse convite a todos os que participam, né, desse evento e outros, né? O Ronaldo falou da iniciativa do CEBEDES, do ICS, quem sabe a gente pode até dialogar sobre isso, falar com a Marina do CEBEDES e com a Anatônia, etc., para a gente ter algo aí feito em parceria na COP. Eu participo das COPs do clima desde 2005, então a gente conhece bastante, né, a dinâmica de COPs, então seria legal idealizar algo, obviamente, com o Rodrigo também participando. Já de participar da COP. Tio da COP. Agora, eu queria só dizer que talvez, mais do que a gente entrar em temas críticos, como essa questão dos créditos do MDL, etc. e tal, talvez a gente deva focar, Rodrigo, na questão da governança, porque isso vai ter que ser objeto de um processo de regulação ao longo do tempo. Então, focar muito em como vai ser a governança desse processo, e olhar para o mercado voluntário como se fosse a porta de entrada. Para ter um mercado, tem que ter metodologia, tem que ter certificação, tem que ter auditoria, tem que ter todo um sistema. Então, acho que o mercado voluntário pode ser a porta de entrada para botar essa coisa rodando, funcionando. Aí depois vão ser necessários acordos setoriais entre quem emite, vai ter que compensar, vai reduzir e compensar, e aqueles que vão oferecer o crédito. E aí eu acho que é muito importante enfrentar esse debate, não sei se agora no PL ou se isso depois da governança estabelecida, sobre a questão dos créditos de floresta. E um pouco a fundo nisso, entender por que alguns segmentos se opõem. Então, ao longo da história, e volto
a dar esse depoimento como diria, de tiozão e de dinossauro, aí, como disse o Mário, a gente conhece os atores. Então, não é... E aí foram vários argumentos, todos eles sem pé nem cabeça. Primeiro que não tinha metodologia para medir floresta, né? O carbono, o que é uma coisa estapafúrdia, isso já caiu. Nós, na FAS, fizemos uma metodologia que hoje é usada no mundo inteiro pelo sistema VCS. O projeto Juma foi recertificado pela segunda vez, com toda a auditoria, com toda uma precisão, da mesma forma como o aterro sanitário é feito, não tem diferença nenhuma, tudo tem margem de erro. Então, os argumentos que foram usados por Brasília ao longo do tempo, eles têm interesses, outros que não a conservação da Amazônia. Então, assim, é impensável, né, não ter um sistema de mercado de carbono no Brasil que não incorpore tanto a redução do desmatamento como uma fonte relevante de crédito, que é mensurável, é confiável, quanto a restauração florestal da Mata Atlântica e de tantos outros biomas, inclusive da própria Amazônia. Então, acho que as florestas são, sim, o grande ativo, e a gente tem que aprofundar esse debate. Mas volto a dizer que eu acho que talvez o principal seja nós entrarmos na questão da governança, se é como o PL atual propõe, um instituto, se é uma agência, como é que vai ser feito isso, como é que vai ser feita a estruturação desse órgão, e abrir um diálogo com o próprio executivo, como disse o Marcelo Ramos, com todos as limitações que a gente tem hoje, o executivo é o executivo, né? Então, de alguma forma, ele tem que entrar nesse diálogo e tem, nesse aspecto, uma abertura bastante interessante em algumas áreas do governo que tem uma visão mais pró-mercado. Então, tem aí uma pequena janela de diálogo relevante, em especial no que diz respeito à questão do RED, né? Está sendo pensado muitas coisas que têm chegado até o nosso conhecimento que são passíveis aí de um bom diálogo. Mas acho que é um bom começo, né, esse debate de hoje, e parabéns aí a você, Rodrigo, e ao Mário aí pela iniciativa. Câmbio. Virgílio, muito legal, só passar a bola para o Rodrigo, para ele encerrar. O Mário Carvalho também fala a mesma coisa, o modelo de agência reguladora está ultrapassado, a opinião dele aqui, né, uma vez que há um equilíbrio, uma vez que há um equilíbrio entre as partes, vide o caso da ANEEL e outros, então tem aí uma contribuição. Só lembrando, nós tivemos alguns problemas na transmissão no YouTube, nós vamos resgatar o material, vai ficar lá no site com toda a transmissão completa para quem estiver pedindo, inclusive o pessoal da FAS estava reclamando aí dos problemas, mas a gente vai estar colocando, e depois à noite isso aqui bomba, nós já tivemos quase 200 pessoas aí passando os dados do YouTube, nós tivemos um alcance bem grande no Face, e as reproduções no YouTube passaram de 300. Então, para vocês terem uma ideia de como é que isso cresce, como é legal com a Frente Parlamentar. Amanhã nós vamos ter a questão dos vereadores, debatendo com a Frente Parlamentar Ambientalista a contribuição dos vereadores na gestão ambiental local, e na sexta-feira a questão dos lixões, o lixão zero, um debate com o Ministério do Meio Ambiente e a ANAMA. Então, Rodrigo, está com você a bola, vamos lá, encerrando mais essa live. Parabéns, nosso relator. Que legal isso. Ainda não, Mário, ainda não. Mas vamos trabalhar para isso. Mas eu acho assim, é um tema que o Brasil não pode fugir mais. Acho que já passou da hora. A gente tem, entre os profissionais que atuam na área de mudança climática no mundo, estão grandes brasileiros. Então, a gente tem conhecimento, sim. A gente tem profissionais que sabem o que precisa ser feito. O Brasil precisa enfrentar esse tema. Eu estou falando de metade do nosso território coberto com vegetação nativa, então não dá para desconsiderar isso. Óbvio que vocês têm as suas nuances. O Virgílio falou de uma questão importantíssima, que é a questão de governança. A gente sabe que em projetos de lei de origem dentro do próprio legislativo, a gente tem risco de ter vícios de iniciativa quando a gente mexe em governança, mas eu acho que a gente pode deixar o caminho preparado para que essa governança de fato aconteça. Eu acho que a gente vai ter que ser muito atento em relação a isso, né? Mas é possível a gente caminhar sim, e eu acho que é decisivo que a gente implemente essa governança. Acho que tem temas agora que são urgentes, né, Mário, que a gente vai ter que debater nas próximas semanas. Então, existe uma pressão
para que seja votado ainda esse mês o projeto de regularização fundiária, o projeto de licenciamento ambiental. São 2 temas que nós vamos ter que ter um carinho especial, então nós estamos preparando aí eventos aí para as próximas semanas sobre isso, assim como a questão do garimpo em terra indígena, que, enfim, a Amazônia inteira está tomada por esse problema, esse câncer dentro da Amazônia. Então, nós vamos ter que avançar nesse tipo de debate, nesse tipo de questão. Esse é um ano desafiador para nós, é um ano desafiador para o mundo, né? O mundo, nós temos um novo governo nos Estados Unidos que tem a mudança climática dentro da sua estratégia. Nós temos inúmeras empresas no Brasil entrando de cabeça no mercado de carbono sem que o Brasil tenha feito a sua lição de casa no que diz respeito à precificação, né? Então, assim, a gente vai ter, de certa forma, que fazer essa lição de casa e acho que esses projetos que tramitam na casa são uma boa oportunidade para isso. Nós temos aí uma perspectiva de ser instalada ainda amanhã a Comissão de Meio Ambiente na Câmara dos Deputados. Nós não sabemos nem nome, nem partido de quem vai ter esse desafio, mas existe uma perspectiva de que isso seja discutido amanhã, né? Então, mais uma coisa para a gente correr atrás, Mário. Então, quero aqui agradecer muito ao Seroa, ao Virgílio que estão aqui. A Nathalie tinha uma outra vídeo agora às 11, precisou sair. O próprio autor do projeto, deputado Marcelo Ramos, atual vice-presidente da Câmara, que nos abrilhantou aí nesse debate. Então, é isso, Mário. Um abraço a todos vocês. Obrigado. Vamos seguir nesse debate. Tenho certeza que foi um grande sucesso. Valeu. Valeu, Rodrigo. Valeu, Mário. Um abraço, parabéns aí pela iniciativa. Um abraço. Robito, Isabel, tudo bem? Obrigado, gente. Vamos nessa. Pode ser, beleza. Isabel. Mário, aproveitando o café.